Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Peço desculpa, pessoal, pelo acontecimento na aula passada que eu não pude entrar. Houve um pequeno problema no meu celular e eu não consegui ter acesso. E por não ter acesso, eu não consegui também disponibilizar o link da aula para vocês. E deu uma confusão, sabe? Por esse motivo eu não consegui dar aula para vocês. Então a gente vai dar essa aula hoje, tá? Professor Alain de arte, né, pessoal? Vamos lá para nossa aula. Pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos tentar ser o mais breve possível para não consumir a internet, muita internet de vocês, tá? Cubismo no Brasil. Há anos de 1912 e 1917, culminou em 1922 com a Semana da Arte Moderna em São Paulo, pois é sobretudo a partir desse evento que começa a existir obras que fazem uso do estilo cubista no Brasil. Então, essas datas, pessoal, elas são importantes para o desenvolvimento para chegar à Semana da Arte Moderna. E através da Semana da Arte Moderna que o Brasil começa a fazer uso desse estilo. As mudanças provocadas pela Revolução Industrial em meados do século XIX transformaram a entrada do século XX. Grandes centros urbanos consolidavam-se, a luz elétrica popularizava-se, bem como os automóveis e a fotografia. No decorrer de poucas décadas, até então predominantemente rural, via a exploração demográfica urbana surgir em enormes metrópoles. Tudo isso deu origem a um novo modo de vida, instigando os artistas a propor também uma nova maneira de representação da realidade. O cubismo surge em 1907, inicialmente como um movimento artístico parisiense que acabou popularizando-se por toda a Europa e Américas, inaugurando uma nova maneira de fazer arte. Em outras respostas, um novo modo de viver estabelecido no início do século XX. Muitas mudanças, pessoal, nesse período. Através dessas mudanças, os pintores também eles precisaram mudar. Essa segunda onda da Revolução Industrial trouxe essa questão aqui também da exploração demográfica urbana, que era predominantemente rural, que aí fez surgir essas enormes metrópoles. E com isso deu um novo modo de vida. Aí para isso também tinha que ter essa nova maneira também de representação da realidade. E tem mais isso aqui também, pessoal, a popularização de automóveis e da fotografia. Isso aqui faz com que a pintura ela tome outros formatos. Ela tem que se reinventar para ganhar espaço novamente. E é isso que os artistas fazem e propõem. Favela de 1958. Com notável influência do expressionismo e do cubismo, além dos muralistas mexicanos, Di Cavalcanti foi um dos primeiros artistas da sua época a abordar temas da cultura brasileira. Bastante variado, muitas cores. Essas influências aqui são bastante evidentes, né, pessoal? A favela de 1958. Totalmente ligado com a arte cubista.
e explorando bastante a questão do expressionismo também, né? Cores vibrantes, muita textura também. E olha, pessoal, de 1958. Árvores aqui, ó. Os morros, né? As montanhas que tem no Rio de Janeiro. No caso, a favela ela é nessa parte alta da cidade também, pessoal. Tanto que ela tem esse formato, parece que ela está em cima do morro. Ó. Casas. Aqui com uma árvore, aqui uma casa. Pessoas também, ó. Bastante árvores, bastante verde. Céu também. Aqui creio eu que seja uma parte ainda já de terrenos ainda em ocupação, né? Aqui, essa parte aqui assim, ó. Rio de Janeiro já estava bastante ocupado já, pessoal. E rico em detalhes, ó. Ó, tem até um cachorro bem aqui, ó. Mais uma árvore aqui. Bastante colorido. Continuando. Precursor, revolucionário, inovador, o cubismo rompeu com uma das características mais tradicionais da pintura, o uso da perspectiva plana. Em prol de uma verdadeira libertação na arte, os cubistas aboliram a cópia. O artista deve criar, não copiar. É o fim da arte mimética. Desse modo, não há na arte mais nenhum compromisso em representar a aparência real das coisas. Várias faces de um mesmo objeto são retratadas em um mesmo plano. O objeto pode ser fragmentado, justaposto. O objeto pode ser fragmentado, justaposto, refeito em colagens ou reduzido apenas a figuras geométricas. É esse o novo uso da geometria por sinal, que batiza o movimento. Ele despreza tudo, reduz tudo, sítios, figuras e casas e esquemas geométricos a cubos. Ele despreza tudo, reduz tudo, sítios, figuras e casas e esquemas geométricos a cubos. Então quer dizer que o cubismo, pessoal, ele foi um rompimento que eles trouxeram novamente isso aqui, ó. A questão da perspectiva. E isso perdurou por 300 anos, pessoal. O uso da perspectiva em desenho, que era para deixar a imagem como algo real. Então, eles falaram que não. A gente não quer ser uma cópia da realidade. Então, eles aboliram isso. E, através disso, eles desprezam essa situação. E traz um novo sentido para a arte. E traz um outro sentido para a pintura. Anita Malfatti. Em 1917, uma exposição de pintura na cidade de São Paulo chamou a atenção da opinião pública. A exposição da pintura moderna trazia 53 quadros de uma jovem artista brasileira de 28 anos, até então pouco conhecida. Anita acabara de voltar ao Brasil depois de estudar nas escolas de belas artes na Alemanha e nos Estados Unidos. Vivendo em cidades como Berlim e Nova York, ela teve contato direto com o movimento artístico
artístico de vanguarda, como o cubismo, o futurismo e o impressionismo. Mesmo com uma deficiência na mão e no braço direito, ela decidiu seguir a carreira de pintora. Pintando com a mão esquerda, a exposição de Anitta foi recebida com assombro e curiosidade. Os quadros quebravam as regras, desafiavam o padrão vigente, não traziam o realismo marcado por composições em equilíbrios e traços fiéis à realidade, herança do século XIX. Uma mulher de cabelos verdes, outra com expressão facial anormal e desarmônica, um rosto de um homem a imagem distorcida, com pinceladas livres e rápidas, pessoas com anatomia deformada, paisagem e retrato com cores fortes e contrastantes. As telas de Anitta eram caracterizadas por aspectos do cubismo, do expressionismo, do fauvismo e do surrealismo. Ela trouxe algo totalmente novo para a arte brasileira. Com todo o conhecimento que ela adquiriu na Alemanha e nos Estados Unidos, ela conseguiu romper com o que acontecia no cenário local, né? Que ainda era muito do século XIX. E através das habilidades que ela tinha, juntamente com a realidade brasileira, ela dá forma à sua obra de arte. Em sua tela no Cubista de 1915, temos a figura de uma mulher nua representada em formas difusas. Figura e fundo se misturam em cores similares. Aqui vemos a influência do movimento cubista, porém, Anitta Malfatti soube conciliar tais referências com a sua visão particular. Interessante, né? Aí aqui tem o cubismo, mas se a gente for analisar também a questão do expressionismo também, né? As cores, intensas cores, né, pessoal? Bastante intenso. Aqui a mulher, ó. Lembra? Não segue a forma, não segue padrões, né? Bora lá? De Cavalcante. Nasceu em 1897 e faleceu em 1976. Foi um dos maiores ícones do movimento modernista da década de 1920. Além de pintor, ele foi desenhista, ilustrador, cartunista, caricaturista, muralista, cenógrafo, escritor, jornalista e poeta. De Cavalcante sofreu grande influência das obras de Picasso, bem como de muralistas mexicanos como Diego Rivera. Transparece em suas obras a influência do expressionismo alemão e do cubismo, principalmente pelas cores vibrantes e desenhos sinuosos que retratam temas caracteristicamente brasileiros, tais como o carnaval, os operários, as favelas. Seu estilo buscava, acima de tudo, a construção de uma identidade nacional. Além disso, Cavalcante se contrapunha abertamente ao academicismo e ao abstracionismo. Década de 20, pessoal, ele estava no auge. E o que é interessante dele é que ele não só pintava, tinha várias habilidades. Ó. Ilustrador, cartunista, caricaturista, muralista, cenógrafo, escritor, jornalista e poeta. Isso ajudava ele também nessa situação aqui, ó, da construção de uma identidade nacional. Ele dizia que a gente copiava muito da Europa, então a gente precisava trazer, a gente precisava ter a nossa identidade, algo brasileiro. E outra coisa que era interessante também é esse aqui, ó. Ele se contrapunha abertamente ao academicismo e ao abstracionismo. Ele gostava da coisa livre, pessoal. A arte, ela é livre, pessoal. O artista, ele produz conforme o que ele vai sentindo, conforme também as suas habilidades também e a sua visão de mundo. Então, a arte academicista, ela acaba colocando muita regra e isso dificulta muito para novos artistas ter acesso a exposição de obras, eles acabam dificultando, entendeu? E que na verdade era para ser algo simples, né? Porque quando você produz arte, você precisa expor aquela arte, que aquilo ali também, ela é uma forma de mostrar a identidade, não só do artista, pessoal. Lembra que a visão é dele, mas ele está olhando um todo, uma realidade do todo. Então, ele vai trazer novas discussões,
padrões, ele vai trazer um novo olhar sobre aquela realidade e através disso ele vai criar novos caminhos, vai tanto servir de referência para novos artistas, quanto ele vai também servir como parâmetro para história, para pessoas que gostam de arte. Olha só, essa aqui é uma obra dele, pessoal. O Grande Carnaval, ela é de 53, pessoas aqui, ó. Várias pessoas, ó. Aqui pessoas, aqui também, ó. Acho que isso aqui é o sambódromo, porque, olha só, isso aqui parece com essa aqui, ó. Isso aqui pode ser aquelas baianas, né? Lembrando, pessoal, isso aqui é uma representação. Aqui um observador, aqui mais pessoas também, ó. Aqui também, ó. Aqui é uma pessoa, tá? Aqui também, creio que seja uma pessoa também. Cubismo, expressionismo, juntamente também com muita leitura. Isso tudo ajuda, pessoal, na hora de você criar. Lembrando que aqui já foi a ruptura de padrões. Então não tem aquele padrão, aquele desenhinho legalzinho que você vai fazer o rostinho. Aqui nem tá legalzinho, né, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, tá? O rostinho, com cabelo, um retrato, né? Que era feito antigamente. Aqui ele vai chegar, vai fazer um rosto quadrado mesmo, normal. Quer dizer, fora do normal, né? Aí aqui ele vai fazer o rosto da maneira dele. Um exemplo, né? O olho também, ele já não faz do mesmo formato também. Aí isso ele vai dando formas. Vai usando da criatividade, pessoal. Lembrando que, para mim, a criatividade, ela anda com a curiosidade. Você vai experimentando e vai olhando. Até chegar a algo que, no caso, não vai ser só o desenho. Ele tem um contexto, ele tem toda uma história, ele tem todo um motivo da obra de arte. E agora a gente vai falar da nossa segunda atividade. Bora lá? E aqui é a nossa atividade, pessoal. Lembrando, preencher o nome completo, tá? Leia essas informações, elas são muito importantes, que é para auxiliar na hora de fazer o exercício. Vocês vão ler o texto, fazer compreensão do texto, da leitura, das imagens também, e responder a segunda atividade. A primeira questão é para você analisar e marcar a falsa. Aqui você vai marcar a falsa, tá, pessoal? Dessas aqui, das 4 alternativas. É a falsa que é para você marcar. A segunda questão é V para verdadeiro e F para falso. Você vai ler aqui e vai marcar aqui se é V ou é F. Faz a sequência toda. Depois que preencher a sequência todinha, você vem aqui para baixo. Ó. Marque a sequência corretamente. Aí você vai ver a sequência que você fez e vai ver conforme aqui tiver combinando com a sequência que você fez, você marca. A terceira, você vai ler e marcar a alternativa correta entre essas 4 alternativas. E a quarta, você vai fazer uma pesquisa sobre obra de arte cubista e através dela você vai criar uma composição artística, um desenho, uma pintura ou uma colagem, inspirado nesse estilo artístico. Assim que você fizer e tiver com o resultado da produção, você pode tirar uma fotinha e enviar para mim, aqui para o WhatsApp, tá? Lembrando que para fazer o envio, você coloca o seu nome, coloca a sua turma, data também, né? É uma obra de arte, e dá o nome para ela, pessoal, que fica bem legal. Igual aqui, ó. E não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Vocês precisam colocar o nome completo, que aí fica mais fácil para achar, tá? Então, vamos lá para o grupo, né? Continuar a nossa discussão lá, tirar as dúvidas. Vamos para lá.